Salve, salve galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula Tecniquez do DJ. Nessa aula eu quero trazer para vocês alguns conceitos, terminologias básicas que você deve dominar para conseguir evoluir na sua jornada dentro da discotecagem. Imagine só um DJ, um professor seu, te passar os seguintes comandos quando você estiver aí atrás de uma picape, né? Picape que seria o conjunto de equipamentos de discotecagem. Carregue uma track em cada deck. Ajuste o beat grid e grave os seus hotkeys. Em cada deck, identifique o BPM master do seu set e verifique o sync. Construa sua mix, buscando executar uma transição suave entre as tracks. Identifique o compasso, faça a contagem. Garanta de dar o play no beat tônica da frase musical. Execute a troca de frequências médias e agudas seguindo a progressão do próprio compasso musical. E cuidado para não sobrepor frequências graves durante a mixagem. Encontre o drop e execute a virada da bassline. E claro, se possível, priorize também mixagem harmônica. Todas essas terminologias que eu citei aqui são terminologias comuns dentro do universo da discotecagem, que um DJ precisa dominar, que vão depois também ser utilizadas dentro do universo de produção musical. Essas aqui e muitas outras. Eu trouxe aqui só um resumo do básico que é importante que vocês compreendam para conseguir ter uma boa progressão dentro da jornada, ter um bom entendimento no momento que estiver assistindo uma aula de discotecagem, seja aqui no curso ou em qualquer outra plataforma com outro professor, possivelmente serão utilizados esses termos e é fundamental que vocês entendam esses termos. Tá joia? Então eu vou passar aqui rapidamente sobre eles, explicando para vocês. Track é a música que vai ser reproduzida dentro de um deck. Ou seja, a track é basicamente uma música, é a faixa de som que você vai tocar durante uma apresentação. E essa track você vai carregar ela em um deck. Tá? O deck ele pode ser os toca-discos, os CDJs ou os decks do próprio software, tá? Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, um software como o Recordbox, eu tenho um deck à esquerda e um deck à direita. Dentro dos decks, nós carregamos as tracks. O BPM são as batidas por minuto, que é uma unidade de medida que determina, né, que mede a velocidade da track. Então, qual é o BPM da música? É a quantidade de batidas por minuto que ela está tocando, né, que por sinal é a mesma unidade de medida que a gente utiliza para medir a frequência cardíaca, né, as batidas do nosso coração. Então, o BPM, ele vai determinar essa velocidade e é muito importante a gente estar sempre de olho e entendendo o BPM da música que a gente está tocando, porque ele vai interferir diretamente na mixagem que a gente vai executar. Durante um set, a gente tem o BPM Master, que é o próximo aqui que eu quero trazer para vocês. Então, basicamente, dentro do software, tem uma música que está aqui 121, a outra está como 120. Eu posso definir uma como Master, e quando eu sincronizar a outra música, ó, eu joguei um sync para sincronizar a música do deck 2 aqui com essa que está o Master. Então, elas duas vieram para 121.8. Então, o BPM Master é o BPM principal que está sendo utilizado como referência quando a gente estiver tocando. Então, quando a gente utilizar o sync, a música, todas as músicas que a gente carregar, elas vão ser ajustadas automaticamente de acordo com o BPM Master. O sync é a função do Tractor, do Recordbox, que sincroniza automaticamente o BPM das músicas, mas não só o BPM, ele sincroniza também a batida dessas músicas, tá? Para que elas toquem dentro do mesmo compasso. A gente vai entender isso um pouco mais à frente, mas basicamente ele é uma ajuda que o software te dá para você conseguir mixar dentro do tempo, dentro do compasso musical. O sync só é possível porque existe uma tecnologia, né, um conceito chamado grid ou beat grid, que é como a gente chama o recurso que ajuda a identificar as batidas da música. Então, quando a gente carrega uma música aqui, por exemplo, no Recordbox, vocês podem ver que em cada batida da música, o programa ele salva um risquinho aqui, ó, que é basicamente uma marcação que ele faz em cada batida com um grid, né, que é essa grade que vai determinar então as batidas da música. Quando eu estiver tocando a track aqui, ó, com o sync ligado, quando eu der o play, repara que os grids vão andar juntos, ó. Então eu tenho essa ajuda para sincronizar as batidas das músicas, que isso acontece a partir do grid. Vocês vão ver mais pra frente que tem como a gente ajustar esse grid, porque nem sempre o software vai fazer ele precisamente, às vezes ele erra. Então tem como a gente ajustar esse grid para que o sync funcione, né? Quando a gente toca de ouvido, por exemplo, no CDJ, ou sem o recurso de sync, o grid
ele é irrelevante, digamos assim. Mas para vocês que estão aprendendo, entrando nessa jornada, né, agora que vão utilizar um software, entender sobre grid é fundamental. Na sequência, nós temos o pitch. O pitch é a variação da altura do som. Quanto mais alto o pitch, mais agudo a música fica. E quanto mais baixo o pitch, mais grave ela fica. Então, basicamente, numa CDJ, num equipamento físico, a gente tem uma régua, que eu vou mostrar para vocês depois no equipamento, que é basicamente o controle do BPM. Quando a gente bota ela para cima no equipamento, ela fica mais lenta, então ela fica mais grave. Quando bota mais para baixo, ela fica mais aguda, tá? Então o BPM aumenta. Conforme o BPM aumenta, a gente deixa a música aguda. Conforme a gente abaixa, ela fica mais grave. É o mesmo efeito se a gente pegar um áudio do WhatsApp e botar lá em 2x, a voz da pessoa fica mais aguda. E se a gente for acelerando essa voz cada vez mais rápido, a gente vai ter aquele efeito do Alvin dos esquilos, assim, dos esquilos conversando, que é um som bem agudinho. E se a gente colocar, então, por exemplo, na metade do tempo e ir descendo, a voz vai ficando grave, né? Como a gente vê um vídeo em câmera lenta, assim, ela vai ficando cada vez mais grave. Esse mesmo efeito, ele acontece com a música. Então é importante a gente entender isso, porque quando a gente está tocando, principalmente fazendo mixagem harmônica, que a gente vai entender mais pra frente, a gente não quer distorcer muito o tom da música, a tonalidade dela. Então a gente vai ter um cuidado com isso, é um conceito importante. Nós temos o Master Tempo, que é um recurso que os softwares têm, os equipamentos também, que permite a gente alterar o pitch da música sem mexer no BPM. Então eu consigo manter o BPM original da música e deixar ela mais grave, mais aguda, fazendo a alteração da tonalidade, né, para buscar uma mixagem harmônica específica, por exemplo, sem mexer na velocidade da música. Então o recurso que está aqui no software, aqui, ó, no Recordbox, por exemplo, a gente tem o MT, o Master Tempo, a gente ativa e a gente consegue mudar a tonalidade da música aqui, subindo tons e semitons. Set ou set list. Então o set é a seleção musical que o DJ preparou para tocar durante um evento. Então, por exemplo, é muito comum a gente conversando entre DJs e a gente usar a terminologia: e aí, já montou seu set? E aí, como é que vai ser o seu set? Ah, eu vou montar o meu set na hora. Então, o que isso significa? Que o DJ tem ali uma separação musical e ele vai escolher na hora as músicas que ele vai usar, que ele vai usar de intro, que ele vai fazer a mixagem, enfim. Às vezes o DJ pode ir com o set pronto, então ele já definiu uma intro, ele já tem toda uma sequência das músicas que ele vai tocar, então isso a gente trata como o set ou set list. Termos FX ou FX são os efeitos sonoros aplicados na música: reverb, delay, flanger, gate, noise e todos os outros efeitos. Então sempre que vocês verem dentro do equipamento FX, né, é a terminologia mais comum da gente encontrar, saiba que a gente está falando de efeitos. A gente tem dentro do mixer aqui da DDJ FLX4, por exemplo, o CFX, que é o Color FX, né, que ele joga um efeito mais um filtro. Então, um recurso interessante. A gente tem o Smart CFX, né? Que é um recurso que a gente consegue configurar diferentes efeitos dentro do filtro. Enfim, FX são efeitos. Mix ou mixagem é a arte da gente juntar duas músicas, fazer um encaixe musical de fato, fazer com que a transição ela aconteça de forma controlada, né? A gente constrói uma mixagem fazendo uma transição de uma música para outra. Pode entender e ouvir isso como uma mix, né? Pô, gostei da sua mix, foi muito bom. Então, se referindo à técnica da mixagem. E nós temos a mixagem harmônica. Então, quando vocês ouvirem esse termo mixagem harmônica, a gente está falando nada mais do que o DJ fazer a técnica da mixagem considerando o tom, a tonalidade em que foi produzida aquela música. Então, por exemplo, a música está em Lá menor. Se eu mixar uma música que é Lá menor em outra música que está na escala de Lá menor, eu já estou fazendo uma mixagem harmônica, porque os harmônicos são os mesmos, né? A tônica, as terças, as quintas, possivelmente ali a melodia da música vai combinar, né? Os vocais eles tendem a combinar e assim acontece uma mixagem harmônica. Dentro do universo da discotecagem, você não precisa entender e dominar a teoria musical para fazer a mixagem harmônica. Existem programas, existem técnicas, né? Frameworks, né, que você pode usar para fazer a sua mixagem harmônica. E a gente tem os hotkeys. Os hotkeys, né, eu gosto de fazer uma analogia a checkpoints, né? São pontos que a gente consegue salvar dentro da música para salvar aquele ponto específico. Então eu consigo aqui achar um local da música específico, ó, e marcar um kill aqui.
Aí eu consigo vir aqui no final, ó, quando ela sai do break, gravar um outro aqui. Então toda vez que eu clicar naquele kill, ó, repara que a música vai lá onde a gente salvou. Então isso seria o Hotkill. Então essas terminologias, pessoal, eu vou deixar o link aqui com todas elas na descrição desse vídeo. Você pode consultar e ler aqui com calma. Lembrando que se você estiver gostando dessa série de vídeos, desse vídeo, deixa o teu like aí nesse vídeo, vai ajudar bastante o canal aqui a ganhar engajamento. Compartilha com quem você acredita que pode se beneficiar deste conteúdo e se inscreve no canal para acompanhar todos os conteúdos novos que eu vou disponibilizar. E aqui na sequência eu quero explicar para vocês um pouquinho o básico de estrutura musical que é importante que vocês entendam para vocês conseguirem entender e visualizar os padrões de uma música eletrônica e não só eletrônica no momento que vocês estiverem tocando, começando a tocar. Estou usando aqui algumas músicas de Afro House, mas depois eu posso carregar outros estilos aqui, vocês vão ver que isso é um padrão. Basicamente, as músicas, o produtor musical, quando vai fazer, ele segue um padrão de arranjo. O que é o arranjo? O arranjo é a forma que o produtor musical ele constrói a música. Então, a música ela começa devagar e vai ganhando força com poucos elementos, aí tem um pequeno break e aí ela entra numa parte inicial um pouquinho mais forte, vai desenvolvendo, a cada pouco ela vai entrando novos elementos, até que ela tem um break um pouco maior, e ela volta com mais energia, depois no meio dela ela tem um break maior. O que é o break? É aquela caída, quando para a bateria, fica só os melódicos, ou um vocal que vem crescendo, acontece um build-up, que é a subida da música, aonde o DJ faz aquela chamada, ela vai... A música vai subindo, e aí ela tem o drop, onde ela entra com força. Isso é um padrão, pessoal. E é importante que vocês entendam esse padrão para conseguir se localizar dentro da música. Eu vou mostrar aqui rapidamente, visualmente, como isso funciona, mas à medida que a gente for executar uma mixagem, isso vai ficar mais claro para vocês. O trabalho do DJ é muito de repetição. Então, se você ficar confuso em algum momento das aulas aqui, é normal, a tendência é que você fique, e à medida que você vá observando e praticando as mixagens, você vai assimilando essas informações, né? Porque é algo muito de repetição. É como andar de carro, a primeira vez que você anda, você tem que trocar de marcha, tem que ficar de olho no retrovisor, nos espelhos, tudo mais. É difícil, mas você faz tanto aquela atividade que vai se tornando natural. Depois, no tempo, você faz até meio que no piloto automático, sem pensar. Então aqui é um pouco parecido na discotecagem. Então vamos lá, pessoal. Estrutura da música, tá? Quando a música começa, aqui no início, isso aqui é uma intro, ó. Ó. Aqui entra um pequeno vocal. Aqui sai um pouquinho da bateria, o vocal continua. Isso é o build-up, ó. A música foi subindo, ela deu uma pequena pausa aqui, ó. E aqui ela vai ter um pequeno drop, ó. Ela vai começar. Tá? Então, de maneira resumida, a gente entende que essa parte inicial aqui, pessoal, ela foi uma intro, teve um pequeno build-up aqui para acontecer esse primeiro drop. E aqui a música ela vai se desenvolvendo. E ela fica aqui até chegar um break, ó. A maioria das músicas aqui, ó, do meio pro final, conectando o meio da música com o final, a gente tem o break, que é o momento que para baterias, fica só os agudos, ó. Mas para o kick da música, que é o bumbo batendo, o baixo dela, ó, acompanha um build-up e o drop. Isso é um padrão dentro das músicas, pessoal. Aqui eu posso pegar, sei lá, a música de outro artista, tá? Uma música aqui do Black Coffee, por exemplo. A gente vai ter uma estrutura parecida, ó. Intro. Eu não sei se o volume tá alto, tá baixo aqui do som, mas é mais visual mesmo, para vocês entenderem, tá, pessoal?
próximo vídeo aqui eu vou conferir o som e se precisar eu dou um ganho. Mas aqui a intro, ela tem pouca energia e ela vem crescendo. Aí aqui é a frase 1 dela, o início, o meio, onde ela vem crescendo, ganhando força. E ela tem um break que conecta com a parte final. E assim vai, ó. Vou carregando outras músicas aqui pra gente ver, ó. A gente tem os breaks, ó, que conectam intro e frase 1. Aí tem breaks aqui no meio, ó. Muitas vezes são chamados de false break, um break falso, né? Porque o principal, ele é sempre um break maior aqui. E aqui depois desse drop do segundo break, a música ela sempre tem uma fase de energia maior e uma fase final aqui de saída, que é o inverso da intro. Então a música ela tende a começar fraca, com pouca energia, e terminar fraco. Depois do drop do break principal aqui, ó, existe um build-up e um drop. Essa parte normalmente ela tem muita energia. Isso é válido aqui também, ó. Aqui ela entra com pouca energia, tem um break, a parte 1 dela aqui, tem um breakzinho falso aqui. Aqui ela tem um momento de energia, que é o meio, ela tem um break principal, um drop, aqui ela está com energia e ela começa a perder energia aqui como se fosse a intro. Qual que é a manha do DJ, tá? O DJ ele vai colocar a intro de uma música no final da outra. Então, por exemplo, se essa música aqui tá tocando pro público, quando ela começar a cair energia aqui, é o momento em que eu já tô introduzindo a intro dessa, tá? Talvez até mais avançado. E eu deixo tocando junto, né, sincronizadas, batidas ali, o início e o final de uma, de forma que elas se complementem e que quando essa música acabar aqui, ó, essa aqui já vai estar entrando com força mais aqui na frente. Essa é assim a técnica básica da mixagem clássica que eu quero passar para vocês aqui dentro desse treinamento. Tá joia, pessoal? Mas para esse vídeo não ficar muito longo, é isso que eu queria trazer para vocês, o básico do Techniquez do DJ, um pouquinho da estrutura musical e tudo isso a gente vai aprofundar agora nas próximas aulas, né, para colocar isso em prática e você ver isso com clareza dentro da mixagem, tá joia? Curte o vídeo, compartilha com quem você acredita que pode curtir, se inscreva no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.